Pensa lá na eternidade. Acabamos de ouvir essa música, essa canção, falando que um dia estaremos juntos com o Senhor Jesus para sempre. Nunca mais haverá lágrimas. Nunca mais haverá morte. Nunca mais haverá doença. Dá para aplaudir o Senhor Jesus, né, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Promessa maravilhosa que nós temos. Promessa do Senhor para nossas vidas. Que o Senhor seja glorificado. Em nome do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia. Isaías capítulo 55 da palavra de Deus, meus irmãos. Nesta manhã, queremos meditar sobre o poder da graça de Deus. Isaías capítulo 55. Eu vou ler nessa tradução da NVI, facilita a leitura. Venham todos vocês que estão com sede. Venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me. E como que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, diz o Senhor. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês. A minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos, um líder que governa e governante de todos os povos. Com certeza você agora está se dirigindo diretamente à nação. Convocará nações que você não conhece. E nações que você não conhece, que não conhece, se apressarão até você. Por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois eles se concedeu o esplendor. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por Ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele perdoará de bom grado. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá sem regarem a terra e fazer brotar e florescer, para produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. Em vez de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará no renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído em nome do Senhor. Amém. Você pode sentar-se, amados. Palavra de Deus aos nossos corações. Primeiro, uma breve retrospecção aqui de Isaías. Vocês sabem, um profeta que menciona o Senhor Jesus, que profetiza sobre o Senhor Jesus, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. Começa em Isaías capítulo 9, quando nos diz, falando do nascimento do Senhor Jesus. Ele será, seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Então Isaías é esse profeta que, olhando para o povo de Israel, que está na Babilônia, que está lá passando agora, findando os 70 anos, então ele vai ministrando o povo, e também quando chega no capítulo 40, aí começa no capítulo 40 até o 66, palavra de Deus de consolo, palavra de Deus de esperança, de restauração, mostrando para o povo
que apesar de eles estarem sendo, naquele tempo, corrigidos, mas Deus não deixou de estar trazendo a eles uma esperança. Aí chega aqui no capítulo 53, vocês sabem, conhecem o capítulo 53, quando fala que o Senhor Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa do nosso pecado. E ali ele mostra o sacrifício do Senhor Jesus. E aí chega aqui no capítulo 55, então traz essa palavra de convite, de esperança, de uma possibilidade, mostrando que o povo poderia reconstruir as suas vidas. Então, com essa mensagem vai trazer para nós nessa manhã, pensando sobre o poder da graça de Deus. E eu tenho comigo em mente assim, quem sabe disso? Quando você pensa em misericórdia, você pode imaginar uma corda muito longa, num poço muito profundo e escuro. Aquela corda desce para alguém que está lá nesse poço, que não tem percepção, que não tem visão, mas que sabe que dentro daquela escuridão não tem o que fazer, precisa de socorro, precisa de misericórdia. A corda desce. E a graça, Deus puxa essa corda e traz para a luz. É assim que eu me senti quando lembrei da minha experiência num tempo de escuridão, num tempo de solidão, num tempo de sofrimento, lembrando de que a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, nos dando a possibilidade de um começo, de recomeçar na nossa vida. Mas alguém tem que puxar, e isso é a graça de Deus. Então eu quero mencionar para os irmãos algumas coisas aqui para nós, nessa manhã, sermos fortalecidos na nossa fé, fortalecidos nas nossas convicções da nossa vida com o Senhor Jesus, na nossa caminhada. Sabemos que o tempo nosso hoje, em relação ao mundo, é tudo o contrário, meus irmãos. A sua fé hoje precisa ser muito bem alicerçada na palavra de Deus, para você não tender para os pensamentos que rodam, que giram nesse mundo, e que vem todo tipo de influência. Nós sabemos que nós estamos num tempo de secularização, ou seja, aquelas pessoas que Deus não faz parte da vida delas, está fora, não. Mas isso também pode ser uma influência, porque isso vem de todas as maneiras, pode vir à sua mente, e a sua mente começar a ser trabalhada. E aí, se você não se dedica à leitura e ao estudo e à palavra, a sua fé pode ter complicações, pode abalar a sua fé. Então eu conto para você, pensa nisso. Embora que esse mundo todo está nessa situação, que sempre esteve, meus irmãos, com tanto tomo, todo o tempo sempre houve situações muito complicadas, mas a igreja do Senhor prevaleceu, está vitoriosa. Aconteça o que acontecer, a igreja do Senhor vai continuar vitoriosa. Aleluia, louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Nós vivemos um tempo também chamado individualismo, ou seja, a pessoa pensa que ela é independente, pode fazer o que fizer, sem prestar conta nenhuma para ninguém. Esse é o tempo que estamos vivendo. Sempre foi assim, mas hoje muito mais. Cada um acha que tem sua razão e não precisa dar explicação para mais ninguém. E tantas outras mentes que estão por aí, que nós precisamos tomar cuidado para não ter influência. Eu digo para você, jovem, cuidado você, especialmente você que está dentro de uma faculdade. Você tem que estar muito fortalecido na sua fé, para você não tombar, para você não ir junto com a multidão. Nós não precisamos pensar o que a multidão pensa, nós precisamos pensar o que a palavra diz. A palavra do Senhor Jesus é que nos dá essa condição. E diante dessa rápida explicação, mostrando para vocês o contexto daquele povo, como já tínhamos passado praticamente 70 anos, agora Deus está mandando as palavras de chamamento, de trazendo a eles. Então vai chegar um momento que esse povo vai regressar. Mas eles estão com a sua fé abalada. E por isso Deus precisa então fazer esses convites. Isaías 55 é um convite. É o convite lá do Velho Testamento. Quando o Senhor diz, olha, vós que não, na minha tradução aqui, vós que não tendes, aliás, vós que tendes sede, vinde às águas. Água, vamos pensar em água agora, meus irmãos. Você pode passar alguns dias até sem comida. Mas a água é a vida. Nosso corpo, segundo o que nós sabemos,
ele tem mais de, em média, 70% de água. Nós precisamos de água. Então o Senhor Deus está convidando, está dizendo ao povo: venham que eu lhes darei água. Aqui a água está significando a vida, como o Senhor Jesus, lá com a samaritana. Quando ele pede água, e ele vai mostrar para ela que ele é a água da vida, que é aquele que toma água, aquele que recebe a palavra, aquele que bebe a palavra, jamais terá sede, segundo a palavra do Senhor Jesus. Amém? Por isso, então você e eu, nós temos a graça de Deus, de estarmos firmados em algo que não é uma teoria, não é que alguém possa ter falado e eu vou experimentar, não, isso é realidade, porque a realidade espiritual, ela é inflexível, como foi falado aqui no início do culto. A palavra de Deus não muda. E que Deus nos ajude a sermos agentes, pessoas cheias dessa graça do Espírito de Deus, para levar essa palavra de esperança para alguém que não tem mais esperança, para alguém que não tem saída mais. Nós dizemos, mas há uma saída, porque o poder da graça de Deus alcança o ser humano no mais profundo abismo que ele estiver. Deus é o mesmo Deus de amor. A graça de Deus continua sendo poderosa, e essa graça é demonstrada em 3 momentos que eu vou mostrar para você, explicitamente, como é que isso vai acontecer, como é que aconteceu comigo, em nome do Senhor Jesus. Mas eu quero que você pense agora comigo. Vamos olhar o que o Senhor Jesus vai dizer. A primeira coisa, eu quero que você abra a sua Bíblia também, antes da gente voltar para Isaías, Efésios capítulo 2, palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Éfeso. Então nós chamamos lá de Éfeso, capítulo 2, veja o que nós vamos ler aqui para você. Vamos perceber como é que essa graça tem o poder de Deus agindo através dela, que é o próprio Senhor Jesus. Capítulo 2 de Efésios. Pode ficar em pé só para a leitura desse momento, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2. Ele vos vivificou, ou seja, ele deu vida, estando em vocês, ou vós, mortos, nos seus delitos e pecados, nos quais antes, outrora, segundo o curso desse mundo, seja segundo a influência desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre eles todos nós também andávamos, e no desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou, aleluia, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvo. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Você pode dizer glória a Deus. Glória a Jesus por isso, e nos fez assentar nas suas regiões celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, por sua benignidade conosco em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, pode dizer aleluia, louvado seja o Senhor. E graça é algo que nós não temos mérito, mas é a graça, é a bondade do Senhor através do Senhor Jesus, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Então aqui, meus irmãos, pode sentar-se. Aqui você já pode entender isso, que a primeira situação da sua vida, da sua fé, dessa graça, desse poder, dessa graça maravilhosa, Senhor Jesus, é uma identidade que você e eu temos, selada pelo Espírito Santo de Deus, uma identidade do céu, amém? Identidade do céu, a salvação em Cristo Jesus, Senhor, não é qualquer coisa. Pode agir o inimigo de todas as maneiras, de todos os pensamentos que podem vir. Se você tem essa graça, essa experiência, esse encontro com Deus, que um dia você entende, aquele dia, aquele momento, eu fui tocado pelo Espírito de Deus, e aquele momento eu pude confessar o Senhor Jesus, você está selado pelo Espírito de Deus. Glória a Deus por isso. Isso aconteceu na minha vida, aconteceu certamente na vida de vocês. Nós temos percebendo
como Deus, esse amor que está sendo de convite ao povo. Agora olhando aqui, voltando para Isaías, vocês que têm sede, ou seja, vocês precisam de água, vocês não precisam de dinheiro. Então a salvação, ela é algo que veio pela graça de Deus e que muitas vezes não é valorizada, porque parece que assim, não é graça de Deus, Ele perdoa, Ele faz, mas assim, meus irmãos, nós, você e eu, nós como igreja, como filhos de Deus, entendemos que essa graça teve um preço muito alto. O preço que o Senhor Jesus pagou para que eu e você sejamos salvos, sejamos redimidos dos nossos pecados em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor seja louvado por isso. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para mim e para você também, essa graça de Deus, ela revela, primeira coisa que ela vai mostrar o poder dessa graça, quando o Senhor Jesus está na cruz do Calvário. A cruz é um símbolo de vitória, mas é um símbolo também mostrando que ali, nessa cruz, quando o Senhor Jesus assume esse poder de amor de Deus, apesar de nós sermos ainda pecadores, o Senhor tem assumido o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. O poder da graça de Deus está pelo sacrifício do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Não é qualquer coisa. A nossa vitória. E o Evangelho tem cruz, meus irmãos. O Senhor Jesus disse aqui, vinde a mim, mas também Ele vai dizer assim, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos perceber que a nossa vida é preciosa a tal ponto que o Senhor entregou. E a Bíblia vai falar exatamente isso. Um dos criminosos, estou lendo aqui, estavam ali pendurados, fazendo insulto. Você não é o Cristo, salva-se a si mesmo. Mas o outro dizendo, você não teme a Deus? Não estão na sua mesma sentença? Se você pensar, são duas pessoas e que representam a humanidade. Representam a humanidade. Um grupo que ignora. Um grupo que diz, não tem nada a ver. Que falar de fé, falar de Cristo, falar de cruz, é algo que não querem, rejeitam. E representa isso mesmo. Agora, a nossa missão é continuar falando do amor de Deus, mostrando essa graça. O outro diz o quê? Espera aí, nós estamos sendo na mesma sentença. Esse homem é justo. E ele vai fazer uma menção que você conhece. Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O Senhor diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo. Percebe como a fé é para hoje, é para o momento que nós estamos, não é para depois. A ação da fé é agora. Por isso quando Isaías fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que o tempo é a oportunidade da nossa existência todo dia. É o tempo que nós temos para buscar a Deus. É o tempo que temos para buscar em Deus a toda ajuda, todo socorro. E é nesse tempo que você está vivendo, é nesse tempo que eu estou vivendo também, que o Senhor nos ajude a entender e compreender isso. Então, a primeira coisa que eu percebo, que se não existisse, meus irmãos, não tivesse o Senhor Jesus passado pela cruz do Calvário, a graça não existiria. Ela existe porque houve um amor que transcende o raciocínio, a mente, nosso pensamento, nossos sentimentos. É algo tão sobrenatural que você só pode viver essa realidade pela fé. Em nome do Senhor Jesus, ser abençoado pela fé em nome do Senhor. E mais, a graça do Senhor Jesus é por causa do sangue dele. Esse sangue tem todo o poder. Quando a Bíblia vai falar, o Senhor vai falar também em João, que quando nós confessamos os nossos pecados, se andarmos na luz como Ele andou, se andarmos na luz como em comunhão uns com os outros, ao orar, ao confessar, somos perdoados. E eu sei disso por experiência, e certamente você, uma pessoa que tem pecado, uma pessoa que está vivendo com algum conflito emocional, por uma situação que ela talvez saiu fora dos caminhos, saiu fora da palavra de Deus, ela vive com a mente perturbada, com a mente atribulada, porque não há um perdão. Então o perdão só é possível pelo sangue do Senhor Jesus. Pode glorificar a Deus, meus irmãos?
não vamos ficar apáticos. Glorifica a Deus, porque a glorificação a Deus é um sinal de que o Espírito Santo está testificando ao meu espírito daquilo que eu sou, na minha identidade com o Senhor Jesus. E dou graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então a palavra vai falar sobre isso. Verdadeiramente Ele tomou sobre si, Isaías 53, as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moídos por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Oh, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Deus, não tenha vergonha. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Te louvamos, Pai querido, que apesar de todas as situações difíceis da vida, nós podemos ter essa graça maravilhosa. Então, poder da graça do Senhor Jesus mostra através da cruz, que é o maior testemunho. É uma divisão de águas. Mostra que é pelo sangue dele. E por fim, pela sua ressurreição. Porque se ele tivesse passado pela cruz, morrido e não ressuscitado, nós não teríamos condições. Mas nós temos essa graça porque Ele ressurgiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a convicção que nós temos. E que ela é imutável, não muda. A pessoa pode dizer assim: não creio, não acredito. Isso é um problema, é uma decisão da pessoa. Mas a palavra de Deus afirma que nós temos essa garantia. Pelo amor de Deus, esse amor que transcende, esse amor que está chamando, que está convidando, venham, tomem água. Vai falar do leite, vai falar do alimento, que é a palavra de Deus, vai falar do vinho, que é a alegria. A nossa alegria está firmada na palavra de Deus, a nossa alegria é pela salvação. Eu me alegro. Quando começo a pensar na graça de Deus, eu lembro de tantas situações na minha vida que digo: Deus, louvado seja o teu nome. Eu só estou aqui agora, meus irmãos, nesse púlpito, por milagres de livramentos, de salvação, de cura, de restauração, que o Senhor me dá essa possibilidade de estar aqui nessa manhã para dizer para você: o Senhor te ama, o Senhor Jesus te ama, Ele suportou a cruz, o seu sangue que nos purifica todo o pecado, mas Ele ressurgiu, está vivo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A nossa fé está baseada em alguém que é vivo, é real. Isso é testificado pelo seu Espírito. Quem tem um encontro com o Senhor Jesus, pode acontecer o que for, ele morre, mas ele sabe: eu sou do Senhor Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 3 aplicações. O mais importante convite que existe para todo ser humano é esse convite: venham a mim todos que têm sede. Mas aí você vai para o Novo Testamento, o Senhor Jesus fala o quê? Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E muita gente fica nesse versículo, mas nós vamos falar uma leitura hoje e fazer uma aplicação um pouco mais. Antes, porém, disso, o Senhor Jesus vai falar aqui, isso está em Mateus 11, 25. Por esse tempo o Senhor Jesus disse: graças te dou, ó Pai, o Senhor do céu e da terra, que ocultaste todas as coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Aqui o Senhor está falando aqueles que têm um coração voltado a Deus. Os pequeninos é aqueles como uma criança que crê, que tem um coração voltado para Deus. E aí ele vai e fala assim: sim, Pai, pois foi do teu agrado, todas essas coisas me foram entregues pelo meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. O Senhor Jesus já se revelou para você? Você tem essa revelação do Senhor na sua vida? Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso. É algo maravilhoso. É algo maravilhoso, meus irmãos. E o Senhor Jesus quer revelar-se para você que está pela internet. Abra o seu coração. Aceite a palavra. E aí ele vai dizer assim: vinde a mim, então repetindo, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas não para aqui. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, se você imaginar 2 bois, é como se fosse uma barra de ferro
que os bois carregam, então, e vão juntos, estão comprometidos um com o outro. O Senhor Jesus toma o nosso jugo. O que pode ser o jugo? O primeiro é o pecado. Mas pode também ser emoções. Pode ser sofrimento. Pode ser dor. Pode ser uma série de coisas. Pode ser dúvidas. Pode ser coisas que você vem carregando na sua vida e você está com esse jugo. Aquilo que está pesado, que você não está aguentando mais. Ele diz, pode lançar sobre mim e vamos andar juntos. Só que o comprometimento nós temos que ter com o Senhor Jesus. Não é só vir a Ele, lançar sobre Ele as coisas, e sem comprometimento, meus irmãos. É necessário, esse jugo aqui é uma ligação que nós temos com o Senhor Jesus. Olha, o meu jugo é suave, aprende de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso em vossas almas. Então nós estamos entendendo isso. Hoje é um momento que a igreja do Senhor Jesus precisa retomar esse compromisso com Deus, de ser luz, de ser exemplo, de ser vida, onde quer que esteja, meus irmãos. A igreja do Senhor precisa ter essa posição, de uma posição de a palavra do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude. Então é um convite que Deus está fazendo. Faz no Velho Testamento, olha, venham, tem água, é vida, tem o leite que é alimento, tem o vinho que é alegria. E esse convite através do Senhor Jesus agora. Aí no segundo ponto aqui eu quero mostrar, quando Deus vai falar assim, os meus pensamentos, os planos que eu tenho, são planos acima de vocês, acima do que você pensa. Sabe, quando você é uma criança, quando você está estudando, você pode fazer planos, mas o que Deus tem para você, para nós, é sempre algo muito mais elevado. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar-vos um futuro, uma esperança. E vocês me invocarão, e eu me aproximarei nas suas orações, e os ouvirei, diz o Senhor Jesus. Então são coisas preciosas aqui para nós entendermos. A primeira é que esse convite que o Senhor nos deu, e que eu recebi um dia, e que você recebeu, está aberto. Todo dia, o Espírito de Deus ministra os nossos corações. Buscai o Senhor nas suas vidas. Buscai o Senhor nas suas decisões. Invocai o seu nome, ou seja, chame em oração, clame ao Senhor. Isso é todo dia, meus irmãos. E aí, ele vai dizer novamente, os meus pensamentos estão acima dos seus, os meus caminhos. E quem pode medir, quem pode perceber quão grande é esse nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você tenha isso comigo. Deus, eu quero estar nos teus planos. Eu quero fazer a tua vontade. Porque a tua vontade, eu sei, segundo a palavra de Deus, diz que é boa, perfeita e agradável. Romanos, que é tão mencionado aqui nesse púlpito, que já falamos tantas vezes, os outros pastores também. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É pela transformação que nossa mente pode ser transformada. Nós sabemos que uma mente que não tem nada, não tem conteúdo, não estuda, não põe algo na sua alma, não alimenta a alma com a palavra de Deus, é uma mente vazia. Mas precisamos ter a nossa mente cheia da palavra de Deus. Porque é essa espada, e ela que faz a diferença em todo. E por fim, as promessas de Deus. Assim será que a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Qual é a palavra que saiu do Senhor? Todas as palavras que você pode ver. O Senhor Jesus me dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas promessas que nós acabamos de ver quando foi cantado aqui, sobre um dia na eternidade estar com Jesus. Mas nós temos promessa do dia a dia, o Senhor Jesus disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa da presença do Senhor Jesus é que nos dá condições de construirmos, de realizarmos e de sermos ministrados e abençoados em nome do Senhor. Peço que você fique em pé para nós orarmos e aplicarmos essa palavra. O poder da graça de Deus alcançou a minha vida numa noite que eu estava sozinho e decidi ir ao encontro do Senhor Jesus. Sabe, toda vez que você tem alguma situação, todos nós, quando o Espírito ministra nossas vidas, precisamos fazer essa reflexão. O perdão, ele acontece quando há uma reflexão, quando há arrependimento, como o filho pródigo.
Ele refletiu: mas eu tinha tudo, estou aqui, na maior necessidade. Eu vou ao meu pai e direi: pai, pequei. Então, há sempre essa necessidade de uma reflexão. E lembre-se, você sabe que a gente estuda um pouco sobre a mente. Nós temos um pouco temos o conhecimento de algumas coisas. Uma das coisas que os pensamentos do ser humano é sempre tentar substituir. Dar uma forma de substituir aquela coisa para se tentar justificar-se a si mesmo. Nenhuma justificativa há, se não for em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude. Vou fazer oração e você receba em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela graça do Senhor Jesus, pela graça do Senhor, e essa graça que nos dá, Senhor Jesus, segundo a tua palavra, a paz do Senhor que excede nosso entendimento, mas que guarda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Louvado seja o Senhor, Pai. Os irmãos que estão aqui nessa casa de oração nessa manhã, sejam abençoados, sejam fortalecidos na sua fé, sabendo que essa graça poderosa do Senhor suportou a cruz, derramou o seu sangue, esse sangue que nos perdoa, que nos purifica de todo o pecado, mas ressuscitou e está vivo. Nós te louvamos por isso. E aquelas pessoas que estão ouvindo agora sejam ministrados, Pai. E se alguém está numa cama, se alguém está doente, se alguém está precisando de socorro, o Senhor é o socorro presente na angústia, essa pessoa seja alcançada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.